E aí, como é que tá? Tô aqui mais um dia neste carro, indo trabalhar mais uma vez, graças a meu bom Deus, fazendo o que eu sempre sonhei, o que eu sempre pedi, o que eu sempre anotei. E hoje eu quero falar sobre hábitos, consistência, constância a longo prazo. Eu fui num restaurante ontem, lá no Bexiga. Quem conhece o bairro do Bexiga em São Paulo sabe que lá tem várias cantinas, né? Cantina é um restaurante de comida italiana, geralmente são bem tradicionais. Eu fui num restaurante chamado Cê Que Sabe, que tem, sei lá, quase 100 anos de história. E é um restaurante que nasceu em 1931. E eu adoro ir nesses lugares antigos, esses lugares que têm uma história, que sobreviveram ao tempo. Olha, esses caras sobreviveram. Olha quanto de coisa esses caras passaram, viveram e continuam lá no mesmo lugar. Não é pra qualquer um, né? Você abre um restaurante chamado Cê Que Sabe em 1931 e depois de 90 anos você tá lá ainda, né? E aí, curioso que sou, eu fico perguntando, né? Fico perguntando, falou, e aí, tá aqui há quanto tempo? Pro garçom, porque eu já sempre, nesses lugares, eu sempre desconfio que o garçom tá lá há, tipo, muito tempo. Dito e feito, falei, e aí? O garçom chamava Naldo. Um abraço pro Naldo, se assistir esse vídeo. Percebi que, né, era Avanaldo o nome dele. E aí eu olhei pra ele, tava com uma carinha tão boa. Falei, Ronaldo, você trabalha aqui há quanto tempo? Ele falou, com um brilho no olhar, sabe? Com uma coisa assim que me deu até. Que é o que tá me dando brilho no olhar também de trabalhar hoje. Ver que, cara, pra que eu vou ficar remoendo? Ai, trabalho presencial. Ai, trânsito. Ai, isso aqui lá. Ai, isso aqui. Mano, eu escolhi, tá ligado? Ninguém tá me obrigando a ir trampar lá. Ninguém tá me obrigando a levantar e sair de casa. Eu escolhi fazer isso. Se eu escolhi fazer isso, eu vou fazer isso com a melhor energia possível, sabe? E, claro, problema tem. Sempre, todo lugar, pra sempre, a vida inteira. Eu falei, e aí, Naldo? Ele falou, cara, 15 anos. Eu falei, 15 anos? Ele falou, 15 anos e eu tô há 38 aqui no bairro. Eu falei, caramba. Ele falou, tô aqui no bairro desde antes de você ter nascido. E era verdade mesmo. Tenho 32. Aí eu falei, e aí, nesses 15 anos? Ele falou, cara, isso aqui é a minha vocação, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu vou fazer. Ele é garçom. E o cara, ele é garçom e ele tem essa amor pela profissão tão bonito e tão legal de ver que olha que loucura. O fato dele querer me servir bem, porque essa é a vocação dele, tipo, exercer um trabalho que sirva às pessoas. E vários trabalhos servem às pessoas, né? Acho que a maioria dos trabalhos servem às pessoas. Só que ele tá ali na cara do gol, né? Ele tá em contato com a pessoa. Isso me fez querer ficar ali mais, me fez querer consumir mais. Isso não é treinamento de vendas, isso daí é quando você tem um time alinhado com os propósitos, seus propósitos, sua empresa, sua cultura, sua missão, seus valores. Só que talvez nada disso esteja escrito no papel lá na empresa dele, nesse restaurante. Essa consistência de construir, não ficar, né? Vamos lá. Também a gente precisa diferenciar uma coisa, gente, porque às vezes a gente fala de consistência, de ficar. Não é ficar no mesmo lugar estagnado 15 anos, tipo, sem evoluir, sem ganhar mais, sem construir nada. Não. É você conseguir construir ao longo desses 15 anos algo. Sair de um ponto A para um ponto B, para um ponto C, para um ponto D. Mesmo que seja na mesma estrutura, você consegue sair do lugar dentro da mesma estrutura. Entende o que eu quero dizer? E ele gosta de ficar. Cara, na boa. Esse cara mudou a minha forma de pensar sobre essa questão. Ainda mais nos tempos de hoje.
Eu não sei quando que começou isso, cara. Eu lembro que quando eu era adolescente já tinha esse papo, né? De que agora esse negócio, a carreira, olha só que loucura, né? A carreira do passado já não existe mais. Esse negócio, os jovens já não querem mais ficar 20 anos numa empresa e se aposentar igual seus pais. Até porque acho que até mais de 20 anos hoje em dia para se aposentar, né? Bem mais. Mas enfim, o jovem não quer ficar tantos anos numa empresa e se aposentar. O jovem quer ser livre, o jovem quer trabalhar, pingar de galho em galho. Cara, começaram a construir essa ideia na nossa cabeça, na minha, pelo menos, há pelo menos uns 15 anos. E pasmem, quando eu cheguei na vida real, tá? Quando eu cheguei na vida real, que é a minha vida real, é o mercado de trabalho, é carteira assinada, é tá lá todo dia, trabalhar, me frustrar, dar a volta por cima, fazer de novo, ter o hábito de construir uma agenda, ter o hábito de ter atividades que me renovem, que me refresquem a cabeça para eu poder continuar trabalhando, e os anos vão passando, e você vai crescendo, você vai encontrando novas oportunidades. Quando eu cheguei nesse ambiente, eu olhei lá, tá, beleza, há quanto tempo aqui na empresa tá a pessoa que é a diretora? 12 anos. Tá bom, tá bom, tá bom. E a pessoa que é presidente? 13 anos. Falei, tá bom, tá bom, tá bom. E a pessoa que é head? 8 anos. Falei, nossa, cara. Então quer dizer que ficaram vendendo, ficaram tipo, nem sei quem, sabe? Mas ficou nesse inconsciente coletivo de que consistência não servia mais, não era mais o caminho, de que o mercado mudou, que agora as relações eram todas mais, né, efêmeras, as relações de trabalho. E de repente, quando eu me deparo com a realidade, eu percebo que as pessoas que lideram essas cadeias, essas estruturas, as pessoas que estão no topo dessas estruturas, elas não deram ouvidos a isso e elas construíram com consistência, muitas das vezes no mesmo lugar. Claro, existem casos de pessoas que também estavam em outro lugar, emigraram e fizeram a famosa escada, né, corporativa. No bom sentido, de tipo, você sair de um trabalho e ir para um trabalho melhor. Isso também faz parte. Só que os anos de experiência que aquela pessoa acumula são pré-requisito para ela sair de um lugar bom e ir para um lugar melhor. Quando eu trabalho com desenvolvimento de negócios, você olha lá uma vaga de desenvolvimento de negócios, numa empresa, né? Que é isso, gente, nem todo mundo quer ser empreendedor, nem todo mundo quer empreender, nem todo mundo quer fazer um curso e vender na internet. Tem muita gente que quer fazer igual eu, trabalhar, entendeu? Ter uma previsibilidade. Pra você ter se você fizer uma conta, às vezes, tipo, pra você ter um salário, vamos supor que você ganha, vamos supor, tá? Que você ganha 10 mil reais por mês líquido, tá? Líquido, seu bolso, líquido, de salário, CLT. Pra você ganhar 10 mil reais por mês de salário CLT, provavelmente seu salário vai ser mais ou menos uns 15 na carteira, né? Que daí desconta lá os impostos, vira uns 15, o bruto. Ou seja, pra você ganhar esse mesmo salário tendo a sua própria empresa, fazendo uma conta assim, eu creio que você deveria, se você trabalha numa empresa que tem um lucro aí de uma margem de, vamos arredondar, 10%, que parece uma margem pequena, né? Porque a taxa Selic tá 15%. Quando a taxa Selic tava 2%, uma margem de 10% era uma margem boa. Era uma margem ok. Muitas indústrias têm margem de 10%, tá? Se você olha a indústria de... Eu tô aqui na Praça Pan-Americana aqui. Tô vendo ali a Raia Drogasil. Cara, se eu não me engano, em 2024 a margem deles foi 7,5%.
que é dado público. Se você procurar no Google aí, pode procurar. Foi mais ou menos... Não, 7,5% é esse ano. Eu acho que ano passado foi tipo 3,5% a margem. Lucro líquido. Então, esse patamar de margem, de ter margens de 30%, 40%, geralmente são indústrias de tecnologia, indústria de serviços, indústrias financeiras também tem uma margem muito alta. Ads, né, propaganda, mídia, né, a indústria de mídia tem uma margem bem alta também. Mas assim, não são tantas indústrias. Restaurante tem margem baixa. A maioria das indústrias tem uma margem baixa dos negócios. Vamos lá, vamos voltar para o nosso cálculo. Beleza, você quer ganhar 10 mil reais líquido? Então, isso daí no ano vezes 12 dá 120 mil. Para você ter um negócio que fatura 120 mil líquido, mais o 13º, tá? Então 130 mil. Pra você ter um negócio que fatura 100, porque você é empreendedor, você não vai ter 13º por conta própria, né? Você vai ter que pagar o seu próprio 13º. Vamos supor que a sua margem seja... Vamos lá, vamos supor que a sua margem seja de 10%. Você tem que ter uma empresa que fature 1.300.000 por ano. Você tem alguma ideia de negócio que vai te fazer gerar 1.300.000 reais por ano de receita? Que com 10% de margem você vai ter seus 130 mil por ano? E aí, eu tô sendo um cenário pessimista. Pode ser que você tenha um negócio que tenha mais margem, que tenha 30%. E aí você tem que faturar só, sei lá, 500 mil por ano, vamos arredondar. Só 500 mil por ano. Mas ainda assim, 500 mil por ano, né? Você teria que faturar aí uns 40 mil por mês no segundo cenário, e no primeiro cenário você teria que faturar de receita 150 mil por mês, mais ou menos. É isso, né? Não. 100 mil por mês, vamos arredondar, 100 mil por mês. Não é tão... 110 mil por mês. Não é tão simples assim você ter esse patamar de receita numa empresa. Não é. Senão, se fosse simples assim, todo mundo abriu uma empresa e faturava 100 mil reais por ano. 100 mil reais por mês de receita. Então, quando você começa a ter essa... eu nem tô colocando com bônus e tal. Quando você começa a ter essa percepção, e aí você coloca o risco que tem em empreender, a gestão de fornecedores, gestão de clientes, gestão de matéria-prima, de insumo, gestão de finanças, impostos, taxas. Vamos supor que seu negócio é um restaurante, igual o exemplo que eu comecei esse vídeo do Naldo lá, você que sabe. Pô, Anvisa, nossa, cara, qualidade dos alimentos. É uma estrutura que é tão grande. E assim, gente, gera muito valor, tá? Gera muito valor para a sociedade, emprega gente, para a comunidade, para as histórias. É maravilhoso ir nesse tipo de lugar. Quando a gente viaja para fora do Brasil, a gente fica tudo doido, né? Nossa, olha só, esse restaurante aqui em Paris existe desde 1930. Pô, aqui no Bexiga também tem, tá ligado? Aqui no Bexiga, aqui em São Paulo também tem. Então, o meu cabelo ele vai se transformando, e aí o microfone fica aqui, eu tenho que ir ajustando ele sem esbarrar no microfone, esse é o desafio. É isso que eu queria falar sobre consistência. Às vezes eu percebo que realmente ficou uma coisa na minha geração, tá? Dos anos 90, tipo, dos anos 90 pra cá, quem nasceu dos anos 90 pra cá, martelaram muito isso na cabeça da pessoa, de que não precisava ter consistência, de que era tudo muito efêmero, de que as relações de trabalho realmente mudaram. Aí eu não sei se eu entendi errado a mensagem. Eu não sei se eles estavam... Se a mensagem era que o jovem tá preguiçoso, não quer trabalhar, e aí não consegue ficar e pulha de galho em galho. Não sei se era essa a mensagem. Ou se só distraíram a gente mesmo, sabe? Eu acho que talvez eles acharam que a gente era europeu, que já tava, né, com uma sociedade de bem-estar social já estabelecida, onde as pessoas têm um ritmo diferente. Quer você queira ou quer você não queira.
Você já foi pra Europa, você sabe. Alguns países ali, as pessoas têm um ritmo diferente, ambições diferentes. Um jovem de um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido igual o nosso, se ele não tiver ambição, esquece. Se ele não tiver bons hábitos, esquece. Porque é um ambiente extremamente competitivo. O que eu fiz? Hoje tem uma coisa que eu faço que mistura consistência e hábito, que me ajuda muito e que talvez possa te ajudar também, que é meu caderno de anotações. Eu escrevo. Todo dia antes de dormir eu escrevo quais são os meus sonhos, eu escrevo meus aprendizados, escrevo meus pensamentos, escrevo ali um diário barra caderno de gratidão barra não é uma agenda, não é agenda, é um lugar, um repositório ali barra biografia, sabe? Porque às vezes eu me pego voltando e olhando lá atrás e falo, nossa, olha só, nesse dia X eu tava desse jeito Y. E esse hábito, ter consistência nesse hábito, me ajudou a planejar o futuro. 2, me ajudou a lidar com as emoções do passado. 3, me ajudou a usar as minhas experiências passadas para melhorar o meu futuro. Olha que loucura. Olha como a parada vai identificar meus próprios padrões. Tipo assim, pô, eu tô de novo, tô passando por isso. Tô fazendo isso de novo. E ter esse hábito de ser consistente nisso me ajudou a tomar decisões melhores em relação à gestão da minha carreira, por exemplo. De não tomar decisões precipitadas. De não reagir de cabeça quente a situações externas a mim. Geralmente, quando acontece alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa com você, geralmente o problema tá nela. Se você tá correndo pelo certo, tá fazendo suas coisas, tá tudo certo. A pessoa faz algo que te afeta, algo que te deixa mais fraco, algo que te deixa mais fraco. Isso daí, cara, eu fiquei até fraco quando fui falar, tá vendo? Isso daí não tem a ver, tem muito a ver com a pessoa, não com você. Tipo, tem a ver com as coisas que essa pessoa já tinha dentro dela antes de te conhecer. Você só tá sendo alvo. Só que quando você não faz esse exercício de refletir, anotar e olhar depois, olhar de fora, porque na hora não tem como você não sentir, não ficar chateado, é normal. Ser humano, é da natureza humana. Agora, se você não tem o hábito de refletir sobre esses episódios que acontecem na sua vida, criar essa consistência. Ô, meu parceiro, você tá querendo enfiar dentro do meu carro, meu amigo? Boa, garotinho. Nossa, agora eu que ia fazer igual o cara, tá vendo? Nossa, mano. Essa parte do trânsito é crítica aqui. Se você não tem o hábito de reacessar suas memórias. E, gente, o que é mais importante pra mim nesse processo? São os detalhes. Anote os detalhes, tá ligado? Anote o detalhe. O detalhe. A vida mora no detalhe. Um comportamento, um detalhe, tá ligado? Anota esse detalhe. Eu tenho certeza que é muito mais importante você lembrar do. Tipo assim. O que você fez mês passado, no dia tal? Fui trabalhar, tá bom. Mas e o detalhe do que aconteceu nesse dia, você lembra? Às vezes você lembrar de um detalhe que aconteceu nesse dia vai mudar sua vida para sempre. Escuta o que eu tô te falando. Você lembrar de um detalhe que aconteceu, ou de um detalhe de alguma pessoa que te falou alguma coisa, e aí daqui 3 anos você vai encontrar com essa pessoa, e você fala, nossa, tem que encontrar com essa pessoa. E aí você tá lá vendo seu caderno, casualmente, você lê aquilo, e fala, nossa, olha esse detalhe aqui sobre essa pessoa. E aí quando você encontra essa pessoa, você fala sobre isso, e muda tudo. Muda tudo. Esse é o poder do presente mudar o seu futuro, através do seu passado. Quando você escolhe ficar num lugar, numa relação,
num trabalho, numa casa. Chega um momento que aquela excitação inicial acaba, né? Que o que fica é a consistência, o que fica é o que você... É como você constrói a partir dali, todos os dias. Como você serve ao outro. Como você encontra propósito através do seu trabalho. E geralmente você vai conseguir ser mais bem-sucedido, ou bem-sucedida, ou próspera, qualquer que seja a palavra, quando você encontra essa equação entre servir, ter consistência, refletir, ter bons hábitos. Isso tudo vai ajudar você a construir sua vida e não parar no meio do caminho. Não parar no meio do caminho. As pessoas param. Eu li um livro, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? É o Dopamina The Molecule of More. Se eu não me engano. Que ele conta lá que... Ele dá alguns exemplos e que, por exemplo, pessoas jovens... Muitas pessoas jovens que fazem, tipo, intercâmbio... Para aquelas pessoas, aquilo é o auge da vida delas. E de fato é mesmo. Tipo, eu me ponho nesse lugar. Quando eu tava na época da faculdade, com 21, se eu tivesse passado no intercâmbio de morar em Barcelona, Londres, Miami, sei lá, Nova York, Hong Kong, eu com certeza me sentiria no auge nessa época. Só que ele fala que devido à dopamina, a forma como a dopamina funciona, que é a molécula da conquista, do mais. É o drive que te faz querer sair da sua casa e conquistar alguma coisa. Essa é a dopamina. É o combustível. É a dopamina. É a combustão, né? É a combustão, a dopamina. Nessa situação de tipo intercâmbio, assim, é muito comum depois a pessoa voltar e meio, tá bom, e agora? Já vivi o auge da minha vida e agora? E ficar meio perdida, sabe? E ficar meio perdida por um tempo, até conseguir algo que seja uma dose tão grande de dopamina para que ela se interesse novamente e tenha uma nova grande conquista. Então, a consistência é muito importante, até para você se proteger desses picos e vales de dopamina que são normais também. São normais. Quando você conquista algo, você perde o interesse. Olha o que aconteceu com o Palmeiras. Quando o Palmeiras ganhou de 4-0 lá da LDU, eu tava lendo esse livro. E eu lembro que na época eu pensei assim, nossa, de acordo com este livro, se os caras não manterem a consistência, eles vão afundar. Porque o que mais... tipo assim, qual situação seria mais dopaminérgica do que essa? Tipo, como que o cérebro desses caras conseguiria superar tamanha intensidade depois de perder de 3-0, chegar lá e fazer 4-0 e virar e ir pra final? Tipo, a dose emocional, hormonal, quer que seja, que esses caras receberam, depois que passa, vem tipo uma espécie de depressão, sabe? Pensa só, esses caras aí, eles deviam ter uma rotina de extrema concentração, foco. Eu não conheço os caras, tá? De extrema concentração, foco, dedicação e tal. E aí eles, pum, ganharam de 4-0. Eu não acho que eles deixaram de ser pessoas que têm a capacidade de concentração, pessoas que têm a capacidade de foco. Mas, meu, se eu tivesse nesse time, eu acho que ia acontecer de eu me pegar no Instagram 2 horas ali, rolando vídeo, vendo os gols, vendo os lances, vendo os principais, respondendo mensagem, trocando ideia, falando com a família, vendo vídeo de melhores momentos. Eu acho que eles, de certa forma, essa grande conquista fez com que esses caras perdessem a consistência nos hábitos, nos bons hábitos deles, que funcionavam e que fizeram eles chegarem até ali. O resumo desse vídeo é que a vida é um feijão com arroz, né? A vida é um feijão com arroz, que é a consistência.
Encontre a sua, em qualquer que seja o que você faça na sua vida. Fechou? Tamo junto, assiste esse próximo vídeo aqui. Um grande abraço.